Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a principal estratégia do diabo para derrubar as pessoas, para te derrubar e como você pode se blindar disso, tá? Vamos falar de um modo geral como ele age, quais são os pontos que ele costuma atacar nas nossas vidas para nos desviar da fé e para fazer três coisas que Jesus falou, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essas três coisas que ele vem para fazer. Então, nesse vídeo nós vamos ver como que nós podemos se blindar contra essas coisas, tá? O primeiro de tudo é que nós vamos começar lá na criação do homem e da mulher, né? Quando Deus criou os dois. Vamos lá em Gênesis e vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ler sobre como o diabo, ele trabalha, tá? E depois nós vamos ver o que vamos trazer para a nossa realidade e como que funciona nos dias atuais. Gênesis capítulo 3, versículo 1 fala assim: o título, Tentação de Eva e Queda do Homem. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, a serpente era mais astuta. Astuto significa uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa que estuda, analisa, sabe? A pessoa que antes de fazer uma coisa, ela vai lá, estuda, ela procura saber como que ela pode agir da melhor forma e tal. Assim era a serpente, astuto. E esta disse à mulher, ou seja, e a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha, a primeira coisa que nós vemos aqui é que quando a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, aqui a serpente ela já começa com uma pergunta maliciosa ali, com um pingo de verdade, um pingo de... É meia verdade, é mentira, né? Se não é verdade absoluta, é mentira. Deus falou assim para a mulher: falou que, ó, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente já vem e pergunta uma coisa um pouco diferente. Ele fala: não comereis de toda a árvore do jardim? Tipo, ué, Deus falou, Deus disse para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Deus não falou isso, Deus falou: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele já introduziu algo ali na mulher para, tipo assim, fazer a mulher se questionar. Não, não foi isso, não. Deus falou para só não comer da árvore do jardim. Ou seja, astuto. Ele já começou com uma pergunta ali para entrar na mente da mulher. Aí a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Enfim, vamos lá então aqui. Deus falou assim: olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. A serpente, olha só, aí que entra, a serpente foi muito esperta. Ela, a morte que Deus estava se referindo não era a morte física. Eles não iam comer e morrer logo em seguida. A morte que Deus estava se referindo seria o pecado, seria a desobediência, seria errar o alvo, porque pecado significa o quê? Errar o alvo. Eles tinham um alvo, que era o que? Obedecer a Deus. Não comer do fruto daquela árvore. E aí,
a serpente veio e falou: olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer. O que vai acontecer é que vocês serão igual a Deus, vocês vão saber do bem e do mal. Só que a morte que Deus estava falando era a morte espiritual. Toda vez que a gente desobedece a Deus, que a gente peca, a gente está se afastando de Deus. Porque Deus é santo. Santo significa separado. Ou seja, Deus não consegue estar em um lugar, digamos assim, limpo e sujo ao mesmo tempo. Ele está separado em um lugar limpo. E como ele pode, ao mesmo tempo, estar num lugar sujo, que é quando a pessoa ela peca, não tem como Deus estar ali naquele mesmo ambiente que ela. Então, essa pessoa ela se separa de Deus e acontece a morte espiritual. Porque a palavra morte em si, quando Deus criou os animais, criou tudo, Deus ele fez tudo aquilo para que aquilo pudesse ser eterno. O homem em si teria vida eterna aqui na terra. Só que quando houve a desobediência, aconteceu a morte espiritual, porque Deus é vida. Se você se distancia de Deus, logo acontece a morte. Então era disso que Deus estava falando. Olha, vocês vão se separar de mim, vai acontecer a morte espiritual. Em seguida, né, de imediato, que foi o que aconteceu, mas também depois um homem que teria vida eterna aqui também iria morrer. O corpo iria começar a apodrecer, iria morrer, envelhecer, né? Que foi o que aconteceu. Só que um ponto importante aqui, falando de Satanás, né? Vamos lá. Satanás colocou dúvida na Eva. Aqui fala que a serpente era astuta, ou seja, Satanás, um espírito, usou o animal mais inteligente ali do Jardim do Éden para influenciar. E a Bíblia fala que Satanás ele anda ao nosso derredor como um leão, ou seja, ele é astuto. Tem até uma passagem que diz, ó, em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, ou seja, sejam espertos, vigiem, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar, ou seja, a quem possa devorar. Então, Satanás, ele não tentou Eva, ele não já chegou, vou usar a serpente aqui e já vou tentar Eva. Não, ele foi observando, ele viu qual animal era mais astuto do jardim, quem ele poderia usar, qual tipo de animal ali, que no caso foi a serpente. Ele percebeu que a mulher, ela naturalmente falando, ela se sente mais frágil quando está sozinha. A mulher tem um pouco dessa... depende mais de ter alguém ao seu lado para se sentir mais segura, para se sentir confortável, né, acolhida e tal. O homem não. O homem normalmente já anda sozinho e tal, já vai aprendendo, né, a vida sozinho mesmo. A mulher já tem que ter um pouco mais de zelo, mais de cuidado ali. Então, ele percebeu que quando a mulher está sozinha, está sem um cuidado ali, ela está mais frágil, ela está mais suscetível a ser influenciada, porque não tem um homem ali, que no caso é o cabeça, é mais razão, a mulher é mais emotiva. Então, Satanás sabia disso, ele estudou, ele viu que, poxa, seria muito, mais fácil eu fazer eles cair começando pela mulher. E quando a mulher estiver sozinha. Por quê? Porque a mulher também tem um poder de influência muito grande sobre o homem. Inclusive, tem muitas mulheres que sabem disso e usam isso para coisas não boas. Por exemplo, as mulheres que elas dão o seu corpo, né, em troca do seu sustento, né? Elas sabem que o homem é muito mais visual, então vê aquilo ali, enfim, você está entendendo. Mas Satanás, ele sabia disso, que a mulher sozinha é mais fácil de ser influenciada e ela consegue ela tem um poder de influência muito grande sobre um homem. Ele sabia disso.
E ele também sabia os pontos fracos da mulher, que aqui no caso foi o que aqui fala, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, ou seja, ele sabia, ele estudou e ele viu, cara, ela ela gosta de coisas bonitas, coisas chamativas. Não é assim que acontece com mulheres? Ainda nos dias de hoje, a mulher, por exemplo, tá passando no shopping, vê aquela loja, a vitrine com cores chamativas, aí vê aquelas bolsas, aquelas joias, aquelas roupas, tudo que é chamativo, tudo muito bem ilustrado, desejável, atraente para atrair a visão dos homens, né? Você percebe isso, que numa loja feminina as cores costumam ser mais fortes, né? Tipo, mais tom de chamar mais atenção mesmo, rosa e tal. O homem não. As lojas de loja masculina normalmente é mais neutra. É cinza, é preta, é branca, não tem cores chamativas. Porque isso não é tão coisas que chamam a atenção do homem quanto o da mulher. Então, Satanás aqui está falando que ele usou uma serpente, um animal astuto, ele também é astuto. Ou seja, ele sabia disso tudo, ele foi estudando. Então, resumindo, ele viu qual que era o ponto fraco da mulher, quer dizer, do casal, e ele viu que seria mais fácil fazer eles caírem, começando pela mulher, e ele viu que, começando pela mulher, a mulher conseguiria influenciar o homem, que foi o que diz aqui, que ela comeu o fruto e também deu a seu marido, e ele comeu com ela, ou seja, ele influenciou a mulher influenciou o marido a comer do fruto. Então, nos dias de hoje, Satanás, ele te estuda. Ele sabe quais são os seus pontos fracos, ele sabe quais são as coisas que você mais deseja, ele sabe quais são as suas necessidades, ele sabe tudo sobre a tua vida, talvez até mesmo mais do que você mesmo. E aí ele vai usar coisas, por exemplo, vamos supor, no caso de Eva aqui, a inclinação dela era coisas desejáveis, coisas chamativas e tal, enfim. Ele usou a árvore. Ele usou isso a seu favor. No seu caso, quais são as coisas que você tem mais inclinações nessa vida? Talvez atenção, você é uma pessoa que gosta de receber atenção. E aí, vamos supor que você não receba a atenção do seu marido em casa. Você vai para o seu serviço, você vai sair na rua, vai falar com pessoas. Satanás, sabendo disso, ele vai colocar pessoas ali, ó, que vão te elogiar, vão falar bem de você, vão te dar atenção, vão querer, sabe, fazer com que você se sinta, uau, olha só, tão me notando. E teu marido não faz isso em casa. Satanás sabe disso. Agora, você é homem, por exemplo, de repente a sua inclinação seja para jogos, dinheiro, mulheres também, vícios. Satanás vai colocar essas coisas no seu caminho, porque ele sabe que isso, você tem inclinação para isso, né? E agora, tá bom, já entendi, mas como que eu posso me blindar contra tudo isso? Aí nós vamos lá em Mateus, lá quando o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo, que a Bíblia menciona, né? Que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha só, quando Satanás apareceu para ele, Satanás falou assim: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Aí Jesus vem e fala: está escrito, ou seja, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás vem e faz outras duas perguntas, ele tenta mais duas vezes. Aí vem e fala, se tu, ó, então o diabo o transportou à a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, ou seja, o diabo pegou ele e transportou, ou seja, para um lugar maravilhoso e tal, enfim, colocou ele no maior lugar assim, tipo uma vista, mostrando tudo, e ele vem e fala assim, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Enfim, Satanás, ele apareceu 3 vezes para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sempre rebatendo com a palavra. Está escrito, está escrito. Ou seja, Jesus, ele era isso aqui em carne e osso. Ele era a própria palavra. Lá no livro de João, lá no início, vai falar assim que Jesus, ele era, ó, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, o verbo é a palavra. O Senhor Jesus, ele é a palavra. Ou seja, a Bíblia que nós temos hoje, Jesus tinha isso aqui dentro dele, porque ele era isso aqui em carne e osso. Ou seja, ele usou a palavra para rebater Satanás. E é assim que Satanás vai agir na tua vida. Com dúvidas é assim, pensamentos, qualquer coisa. Ele vai usar a palavra. Quer dizer, ele pode até usar a palavra como ele tentou aqui com o Senhor Jesus. Ele também usou a palavra contra o Senhor Jesus, que foi a mesma coisa que ele fez lá no início da criação com Adão e Eva. Ele fez a mesma coisa. Ele falou o quê? Ué, Deus não disse que vocês não podem comer da árvore de todo o jardim? Ou seja, ele usou a palavra. Ele falou, ele repetiu aquilo que Deus tinha falado, repetiu entre aspas, né? Ele colocou ali meias verdades e tudo mais, meias mentiras, para colocar confusão na mente da mulher. É a mesma coisa ele faz hoje em dia. Então, só resumindo, Satanás, ele sabe, ele te estuda, ele vai saber os seus anseios, suas necessidades, vai usar essas coisas contra você, tá? Para te fazer cair, para te fazer sair da presença de Deus, para fazer outras coisas. Matar, roubar e destruir as áreas da sua vida. E como que você se blinda com isso? Usando o exemplo do Senhor Jesus, através da palavra. Jesus usou a palavra. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Se você quer ter um pouco mais de compreensão sobre como usar a palavra de Deus para vencer, para rebater Satanás, vou deixar um link aqui embaixo, que é de uma aula que eu fiz, mostrando como vencer as aflições da vida através da fé, tá? Tem uma outra passagem que fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E foi o que o Senhor Jesus fez. O diabo veio, o Senhor Jesus resistiu o diabo e o diabo fugiu. Só que ele volta novamente. E Satanás tentou o Senhor Jesus outras vezes. Por isso que você tem que estar atento e vigiar. Até o próximo vídeo.